Boa noite, irmãos. Os últimos ajustes aqui. A paz do Senhor Jesus. Peço que os irmãos, assim que forem entrando, deem um ok. Sinalizem aí se o áudio tá bom, o vídeo tá bom. Pra gente começar a nossa noite falando de Provérbios 17. Continuando naquilo que o Senhor colocou no coração do nosso pastor, que nos chamou, nos convidou para estar ministrando, para compartilhar com os irmãos nesse tempo, para que a gente venha a ser acrescentado cada dia mais na presença do nosso Pai. Amém? Vou guardar mais uns minutos para que os demais irmãos entrem e a gente possa todo mundo acompanhar ao mesmo tempo. A paz, Natália. Muito boa noite. Noite de bênçãos através da palavra do Senhor que nós vamos meditar hoje. Amém? Vou esperar mais 2 minutinhos. Enquanto os irmãos chegam, Dona Neuza, eu posso vê-la aqui. Enquanto isso, eu vou terminando de me ajeitar. Paz, Dona Neuza. Bom, eu vou orar agora para nós iniciarmos. Enquanto isso, os irmãos demais vão chegando. Então, a gente vai falar hoje, né, sobre Provérbios 17, que de uma forma resumida, que queria trazer um pouco o que o livro traz, né, nesses versículos que a gente vai ler. E ele fala, tem muitos versículos que falam a respeito de viver de uma forma promíscua, né, de uma vida com subornos, com o famoso jeitinho brasileiro, né, como a gente muito ouve dizer. Então, tem algumas correções, algumas instruções com relação a isso, e tem também para que a gente viva uma vida longe do pecado, da prática do mal, coisas nesse sentido que a gente vai falar um pouco mais adiante. Então, eu queria dar um pouco do contexto do que nós vamos ler hoje, tá bom? Então, junto comigo, esse é um tempo que a gente presta um culto ao Senhor, discorrendo, estudando a palavra do Senhor. Então, eu não estou aqui sozinho cultuando ao Senhor, vocês estão juntos comigo, então vamos juntos adorá-lo, vamos nos manter conectados. É uma palavra breve, né? O livro de Provérbios, ele geralmente tem 30 versículos aí por capítulo, então é muito rápido o tempo que a gente tem aqui juntos. Então vamos realmente aproveitar e nos colocar diante do Senhor para que Ele venha transformar nossas vidas através das instruções que Ele tem para nós, não eu, Rafael, aqui. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, antes de mais nada, pela sua provisão, Senhor, pela
nossa vida, pela nossa saúde. Pai, obrigado por estarmos aqui e podermos desfrutar da sua palavra, Pai. Tanto eu como meus irmãos e cada um nas suas casas, nos lugares onde estão. Podemos agora nos conectar junto a Ti, Senhor, e liberar, Senhor, o nosso coração para que o Senhor venha derramar, Senhor, das Suas bênçãos, da Sua instrução sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, livra-nos e perdoa, Senhor, os nossos pecados, Pai, para que nós estejamos, Senhor, numa condição de pureza e santidade diante de Ti, para que a Sua palavra venha, Pai, fazer efeito nas nossas vidas, Pai. Livra, Senhor, meus irmãos e a minha casa, de tudo que é mal, de tudo que o homem mal tenta tocar, Senhor. Coloca, Senhor, a sua bênção sobre a vida de cada irmão meu nessa noite, Senhor, para receber da sua palavra, Pai. Dá entendimento, Senhor, para mim nessa noite que vou conduzir a sua palavra aos meus irmãos, mas também a eles, Senhor, nos seus corações, para que a sua palavra penetre e venha trazer transformação, Senhor, na vida de cada um deles. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Então vamos lá, irmãos. Eu estava falando um pouco antes que o livro de Provérbios 17, ele fala diversas coisas, mas eu destaquei 2 pontos aqui que me chamaram a atenção, né? Que fala para que a gente viva uma vida livre das práticas que a gente conhece no mundo, né? Não fica restrito ao Brasil, mas de forma global isso acontece, que é sempre tentar a gente dar um jeito com as nossas mãos para a gente tentar, para a gente conseguir um favor, seja de uma pessoa próxima, seja de uma empresa, do governo, o famoso jeitinho brasileiro, né, com o suborno. Então a palavra fala a esse respeito, a Bíblia fala sobre assuntos polêmicos, mas ela dá a instrução para que a gente viva de forma correta diante do Senhor, né? E não, bom, enfim, a gente vai falar mais para frente nos versículos. E para que a gente viva também uma vida livre da prática do mal, né? Para a gente realmente viver uma vida de acordo com a graça que a gente recebeu, com a misericórdia que nós recebemos da parte de Deus através de Jesus Cristo, para que a gente viva uma vida livre do pecado, livre do mal. Tá bom? Então, cada um tem um método, né, que gosta de fazer aqui quando vem trazer a leitura de Provérbios. Eu gosto de ler primeiro com os irmãos, para depois a gente ir esmiuçando cada versículo, né, parte a parte. Então, eu vou ler, hoje eu vou ler na versão NVT, porque eu estava fazendo uma comparação, li em algumas versões, e eu queria ler na mensagem, mas eu não tenho ela impressa aqui, papel, e também não tenho aqui no computador. Então eu vou ler na NVT, que ela dá um entendimento mais fácil pra gente, com palavras mais simples de entender no nosso dia hoje, né? Então vamos lá, começa no versículo 1 de Provérbios 17, diz assim: É melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos. O servo prudente governará sobre o filho que envergonha o pai, e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Quem zomba do pobre insulta seu Criador. Quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são orgulho de seus filhos. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar, por isso será severamente castigada. Versículo 12. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Quem paga o bem com o mal sempre terá o mal em sua casa. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa.
Portanto, pare antes que irrompa a discussão. Absolver o culpado é condenar o inocente. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. 19. Quem gosta de brigar ama o pecado. Quem confia em muralhas procura a própria ruína. O coração perverso não prospera. A língua mentirosa se mete em dificuldades. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. 24. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo causa tristeza a seu pai e amargura àquela que o deu à luz. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. 28. O último. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Amém, irmãos? Eu vi que entraram mais pessoas aqui agora. Deixa eu dar uma olhada. Comentem aí se o áudio tá bom, por favor. Que a gente já vai para a exposição dos versículos. A Maria Suzete está pedindo aqui. Deixa eu anotar aqui, irmã, senão depois o comentário some e a gente não consegue orar no final. Luísa. Amém, Maria Suzete. A gente vai orar assim, tá bom? Não só eu aqui. Obrigado, Natália. Obrigado, pai. Obrigado, Ká. Obrigado a todos que responderam, que retornaram. Vocês viram aí, né? A nossa irmã, a Maria Suzete, ela está pedindo oração por duas pessoas próximas a ela. E aí, ao término da exposição aqui de Provérbios, a gente ora, né? Por essas vidas, para que o Senhor venha com a graça e misericórdia sobre essa família, tá bom? Então vamos seguir aqui por hora, enquanto o Senhor vai acalmando, vai tranquilizando os nossos corações, tá bom, Maria 17? Descansa, confia no Senhor, que Ele tem a provisão certa para essa hora, né? Que é de dificuldade, nos momentos que nós somos provados, né? Que nossa fé é provada, nos momentos de dificuldade, então que a gente realmente possa se juntar à nossa irmã e que o Espírito Santo venha trazer consolo ao seu coração, tá bom? Vamos lá. Então, no versículo 1, agora deixa eu me ajeitar aqui rapidinho. O Provérbios 1, versículo 1 diz que é melhor um pedaço de pão seco e paz que uma casa cheia de banquetes e conflitos, né? Então, isso traz um pouco da nossa mente para que a gente venha pensar numa situação de que é melhor a gente viver contente, satisfeito, com muitas vezes Deixa eu voltar um pouco no início para a gente montar melhor um raciocínio. Se a gente for voltar no início da criação, onde houve a queda, né, de Adão e Eva, tudo começou por causa de um desejo
que estava fora da vontade de Deus, né? Então a queda se iniciou por causa de um desejo fora da vontade de Deus. E qual era esse desejo? Eles desejaram, eles tinham diversas coisas à sua disposição e eles desejaram, e aí não importa a ordem, né? Enfim, quem pecou, quem falou, quem deixou de falar, quem deixou de ouvir, mas de forma bem resumida, eles pecaram porque eles desejaram algo que estava fora da vontade de Deus. Então, nós somos traídos muitas vezes pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelo nosso nariz, pelo nosso paladar, pelos nossos sentidos, pelos nossos desejos, por coisas que estão fora da vontade de Deus, né? Então, nós desejamos muitas vezes ter algo que vai além da nossa condição daquele momento e a gente esquece de glorificar e adorar o Senhor por aquele pouco, né? Às vezes aos nossos olhos é pouco porque a gente está comparando com que às vezes a pessoa do lado tem, alguém que a gente conheça tenha uma condição melhor do que a nossa e a gente esquece de ser contente, ser alegre, feliz naquela porção que o Senhor nos deu para aquele tempo, né? Então, ainda que seja pouco, ainda que falte, a palavra do Senhor fala para que a gente viva uma vida de contentamento, para que a gente viva adorando a Deus em todo o tempo. Então, o provérbio, o que me saltou aos olhos é isso, né? Para que a gente viva de uma forma contente, agradecendo a Deus em todo o tempo, pelo pouco, ao pouco aos nossos olhos, mas o Senhor sabe de todas as nossas necessidades e Ele provê para nós aquilo que é necessário, né? Ainda que aos nossos olhos não esteja esbanjando, não haja fartura, não vai faltar. E se faltar, tem um propósito para que a gente venha crescer nessa determinada situação, mas o Senhor é socorro bem presente para trazer, para suprir todas as nossas necessidades, não as que nós enxergamos, as que Ele sabe que nós precisamos. Então, é muito melhor a gente viver com um pedaço de pão seco do que em uma casa cheia de banquetes e conflitos. Então, é melhor ter pouco e ter a paz de Deus reinando na nossa vida, no nosso lar, do que a gente ter muito fora da vontade de Deus, pelos nossos próprios meios, andando com com as nossas próprias pernas, mas ter uma casa dividida, que vive longe dos caminhos do Senhor, que vive em contenda, que vive em discórdia, é um lar sem paz, né? Então, tudo isso muitas vezes por causa dessa ganância, esse desejo de ter, de possuir, nós somos traídos, né? Por causa dos nossos sentimentos. Então, a gente tenha uma vida realmente no Espírito e aprenda a viver de forma contente, dando graças ao Senhor por aquilo que Ele nos coloca à mesa, né? E aqui no 2 ele fala: o servo prudente governará o filho que envergonha o pai e terá parte na herança com os filhos de seu senhor. Então, a gente precisa entender o contexto que a Bíblia foi escrito, né? Porque se a gente lê hoje o servo, né, não é muito comum, né? Não é nem permitido que pessoas possuam pessoas, né? Mas para aquela época era algo que era permitido. Então, e na cultura onde esse povo vivia, isso era comum, era permitido, era legal. Não havia ilicitude nisso, né? Era permitido. Então, e haviam servos que, diante de tanto serviço, diante de tanta presteza ali com os seus senhores, eles eram muitas vezes melhor vistos do que os próprios filhos. Então, o versículo diz aqui para nós é que esse servo que honra o seu senhor, que honra, que cuida das coisas do seu senhor, né? Ele foi colocado nessa posição de cuidado, de serviço ali para o seu senhor. Ele, diante de um filho, em comparação ali com um filho, né, do senhor, que não é, como ele fala aqui, um filho que envergonha o pai, esse servo, ele, por causa de toda a confiança que o pai tem, ele em algum momento ele vai ser colocado em posição de governança, ele vai passar a governar, a dizer o que o filho precisa, fazer como ele deve agir. Então ele vai ter maior estima do seu senhor do que o filho pelo seu pai.
E aí, num determinado momento, né, da vida, ali na partilha de bens, esse servo vai ser contado como um da família, para que ele tenha parte na herança da família. Então, dentro daquele contexto, eu escrevi aqui um pequeno texto para elucidar aqui, eu vou ler para ver se clareia um pouco para nós. Aqui, um contexto da época onde era comum ter servos, como eu falei. E havia muitos servos que honravam mais os seus senhores do que do que os próprios filhos desses. Nesse caso, além de o senhor passar a ter lugar, além de o servo passar a ter lugar como os da família, passava também a ter direito na herança do seu senhor. É o que eu acabei de dizer. Então, a gente vai ler em alguns versículos mais para frente que essa situação do filho envergonhar o pai, na verdade, é aquela. A gente lê em outra parte da Bíblia que a gente deve honrar pai e mãe, né? Então, se a gente coloca essa situação para aquela época, o desonrar pai e mãe permitia que um servo, alguém que não era de nascença, ali parte da família, pudesse em algum momento tomar o lugar daquele filho por causa de toda a servidão que ele tinha, aquele servo tinha ali por aquele senhor. Amém? Vamos seguir aqui. Aqui no versículo 3 fala na NVT, o fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, parte do processo de purificação ali para tirar as impurezas do ouro e da prata, né, é passar pelo fogo. Então, e aí de forma similar, então a gente precisa lembrar, né, que aquilo que a palavra diz é instrução para as nossas vidas. Foi naquele tempo e continua sendo nos dias de hoje. Então, similarmente, é assim que Deus age nas nossas vidas. Então, quando a gente coloca o nosso coração à prova ao Senhor, Senhor, som do meu coração, vê se em mim há algum caminho mau, né? Davi escreveu. Esse processo, quando a gente faz isso com o Senhor, é para que a gente realmente esteja limpo de toda impureza, de toda maldade, de todo pecado, para que a gente venha a desfrutar e venha dar permissão e dar liberdade para que Deus venha agir nos nossos corações, mas ele encontra um lugar puro. Então, o fogo para a prata e para o ouro é como é o Senhor para os nossos corações, né? Que a gente venha sempre sondar o nosso coração, para a gente verificar se nós estamos andando no caminho do Senhor, cumprindo. A Bíblia fala muito, algumas pessoas têm alguma dificuldade ou até alguma repulsa de entender que a Bíblia fala muitas vezes de comportamento, né? Ela fala da salvação, ela fala da redenção, mas ela tem diversas instruções, e a gente vai ler também nesses versículos de agora, para que comportamentais, né? Então, como nós devemos nos portar? Ou seja, então eu vou falar nós, daqueles que são crentes, daqueles que desejam caminhar de uma forma como Deus pensou para que a gente vivesse, como os sábios colocados aqui na palavra. E ainda que a gente não seja sábio por completo, não há um sábio por completo, mas a gente busca a sabedoria. Então a gente erra, a gente viu onde errou, isso gera arrependimento, gera mudança, e a gente vai lá e procura não fazer de novo, porque a gente já entendeu. E a Bíblia faz esse paralelo do sábio e o insensato. O sábio e o insensato, toda vez. Então, é comportamento. Se eu for por um caminho, eu vou colher. Se eu plantar laranja, vou colher laranja. Se eu plantar limão, vou colher limão. Então, baseado na justiça de Deus aqui. 4. A pessoa má gosta de ouvir maldades. O mentiroso dá atenção a palavras destrutivas. Então, é muito comum, né? A gente vive rodeado de pessoas que são cristãs, pessoas que não são cristãs, e eu ouvi isso, eu fui numa conferência, foi em 2019, acho que foi em 2019, final de 2019. E aí o palestrante na conferência, ele comentou algo que eu uso sempre. Quem está mais perto de mim sabe que eu falo muito sobre isso. Para que a gente seja agente transformador
e não que a gente venha a ser transformado por aqueles que estão à nossa volta. A não ser que os que estão à nossa volta sejam cristãos, que buscam, que têm o mesmo desejo que nós de andar no caminho, na verdade, na vida. Então, que essas pessoas sejam agentes transformadores na nossa vida, mas não aqueles que estão fora do Senhor, né? Para que a gente não venha a se contaminar e, comportamentalmente falando, agir como essas pessoas e aí, através do nosso testemunho, da nossa conduta, da nossa forma de viver, a gente afaste outras pessoas do caminho de Deus, ao invés de atraí-las para Ele. Coloquei uma referência aqui também para me ajudar, né, enquanto eu falo aqui com vocês. Então, o entendimento que eu trouxe sobre esse versículo é que a gente deve se afastar de conversas maliciosas. Então, se a gente está no Senhor, que sentido faz a gente estar numa roda, no meio de conversa com pessoas, onde há conversas maliciosas que não trazem, não edificam, não trazem nenhum tipo de benefício para as nossas vidas e juntamente as fofocas, né? Então, tem uma outra parte da Bíblia que fala, se não me engano, em Deuteronômio, que fala sobre as coisas que o Senhor detesta e uma das que ele abomina e fala da fofoca. Irmãos, a gente precisa de uma vez por todas, né? Realmente ficar longe desse tipo de coisa. Por quê? Isso nos contamina. E como eu não guardo muito bem o nome das pessoas, mas a gente sabe que Satanás, quando ele vem atuar, quando ele vem nos tentar, ele não vem com algo muito explícito, muito à mostra, né? Então, ele vai lançando pequenas coisas, a gente vai sendo cauterizado com relação ao pecado, e quando a gente menos espera, aquilo que a gente algum dia, em algum momento a gente considerou um absurdo, um pecado, aquilo já não está mais sendo tão problema para a gente, e a gente está agindo daquela forma de novo. Então, que a gente venha realmente se atentar a onde nós estamos indo, com quem nós estamos falando, o que está sendo oferecido e como eu estou reagindo ao que está sendo oferecido. Eu estou sendo agente transformador ou eu estou sendo transformado? É uma questão para a gente sempre sondar o nosso coração com relação à palavra. A palavra diz para a gente sondar os nossos corações, para o Senhor fazer isso, para o Espírito Santo nos ajudar com isso, mas a gente tem condição, tem discernimento de identificar ali no nosso meio o que está acontecendo. No versículo 5 fala: quem zomba do pobre insulta seu Criador, quem se alegra com a desgraça alheia será castigado. Aqui é uma referência de quando houve a queda de Israel, e aí um dos seus irmãos, Edom, ali, ele foi castigado porque ele zombou de alguém que estava em necessidade e ainda ele zombou. Então ele está zombando do próprio Criador. Versículo 6. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Então aqui no versículo 6 não tem muito o que falar, né? Hoje eu posso falar por uma parte desse versículo, que é ser pai, e como é maravilhoso ser pai, como é prazeroso saber que aquilo que a gente ensina para os nossos filhos, eles, no meu caso, para minha filha, né? Ela aprende, ela vibra quando ela aprende alguma coisa nova, quando ela consegue fazer alguma coisa que a gente ensinou, e é motivo de pleno contentamento para nós, né, enquanto pais, viver esse tipo de situação. E aí ficou pensando, né, fazendo sempre um paralelo com como deve se alegrar a Deus quando a gente também anda nesse caminho, né? Então, olha, eu tenho uma instrução para você, filho, anda por esse caminho. E a gente anda, então, como Deus deve se alegrar da gente andar dessa forma. E para os avós aí, quem está acompanhando a gente, eu não consigo mensurar, né, o que pode ser isso, mas eu ouço meu pai, a minha mãe falar, a minha sogra, que é maravilhoso, né, poder
presenciar o crescimento dos netos, ser pai e mãe novamente, mas com outro sentido ali, um pouco menos de responsabilidade, porque os avós têm também sobre os netos, né? Mas que é muito prazeroso. Então, vou deixar para os avós se manifestarem aí, igual minha sogra está fazendo. Mas é motivo de honra, né? É um motivo de muita alegria, tanto para pais como para avós. Versículo 7. Não convém ao tolo falar com eloquência, e muito menos ao governante mentir. Então, esse versículo diz muito sobre o que a gente vinha falando, sobre o sábio, sobre o insensato. A gente não pode esperar de uma pessoa que não está no Senhor, haja com sabedoria, com discernimento, como a palavra instrui, né? Porque aquela pessoa não tem essa instrução, ela não se permitiu, ela não teve oportunidade ainda. Eu ou você ainda não ministramos o evangelho para ela, então não dá para esperar algo diferente daquela pessoa se ela não conhece. Agora, o governante, a gente teve uma matéria sobre submissão e autoridade no final do ano passado, e a gente aprendeu lá na EBCom. Se você não está matriculado, nos procure, faça sua matrícula, é inteiramente gratuita. A gente tem estudos modulares, são 5 aulas cada módulo, e aí cada módulo a gente fala de um tema. E nesse módulo nós falamos submissão e autoridade, e aí lá fala que toda autoridade é instituída por Deus, né? Então, se toda autoridade é instituída por Deus, ainda que ela não saiba, ela está cumprindo um propósito de Deus ali, ainda que ela não tenha essa instrução, essa visão de que ela foi instituída por Deus. Mas não é lícito ao governante, ao líder, seja qual for a posição de liderança que alguém exerça sobre a casa, sobre enfim, a gente vai aumentando a granularidade, né, até chegar na esfera do presidente, mas não é esperado de nenhuma liderança que se minta, né? Você não constrói lideranças com mentiras. Então, os seus pares, né, os seus aliados ali, ao descobrirem alguma mentira, você perde a confiança e a sua liderança desmorona. Então, que a gente realmente venha ter sabedoria e buscar no Senhor, livre, para que a gente fique, governe, lidere, né, quem está nessa posição, livre de esquema, livre de engano, de mentira. Isso não vem da parte do Senhor, mas é muito comum algumas pessoas que já estão há um tempo ainda na caminhada, se batizaram em algum momento, mas não conseguiram ainda se desvencilhar desse pecado, né? Porque a mentira é um pecado, né? Então, desse pecado. Vamos seguir, que o tempo está estendendo e eu estou falando demais aqui. No final tem um versículo para mim aqui, mas não é de tanto falar, mas vocês vão entender. Não convém ao tolo o suborno. Versículo 8. O suborno é como um amuleto da sorte. Quem o oferece sempre alcança o que quer. Eu vou ler na NVI, está aqui do meu lado. Ele fala um pouquinho diferente, tem algumas coisas que são diferentes. Fala assim: o suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Então, aquele que está na prática do suborno, seja recebendo ou seja dando o suborno para alguém, aqui o versículo está falando de quem oferece, mas vamos entender isso, a questão do suborno como um todo, né? A gente vai falar mais para frente também, a gente deixa isso já construído. A pessoa que dá ou oferece suborno, ela tem um objetivo, é de conquistar, de conseguir algo a algum preço, né? Então, para ter algum benefício, a pessoa que oferece o suborno, ela acredita piamente que ela vai conseguir aquilo que ela quer mediante pagamento de algo. E aí vocês podem imaginar as mais diversas coisas que são oferecidas como suborno. E as pessoas que praticam esse ato,
elas têm consciência de que elas vão conseguir realmente aquilo que elas desejam. Porque é comum no mundo, na vida longe dos caminhos do Senhor, a prática desse tipo de coisa. Tanto que a gente está lendo aqui a Bíblia, que foi escrita há muito tempo, dessa prática já lá no passado. Então, a nossa natureza caída, a herança de Adão, não mudou. Né? Então, isso é algo que vai nos incomodar, vai estar sempre batendo a nossa porta. A gente sempre vai ter uma oportunidade para ser subornado ou para subornar. E aí a gente realmente precisa ter sabedoria. Vai além da questão do caráter, porque muitas vezes as pessoas se encontram em tantas dificuldades que elas não veem problema em fazer ou receber um suborno para resolver ali a sua situação. Mas não é esse o desejo que Deus tem para as nossas vidas, né? Ele está falando aqui que o suborno é como um amuleto da sorte, quem oferece sempre alcança o que quer. Tem uma versão da Bíblia que chama A Mensagem, que fala um pouco mais, de forma um pouco mais ilustrada o que é a oferta do suborno. Vou ler aqui para vocês. Alguns acham que o dinheiro compra tudo, até mesmo pessoas, e que o suborno é uma varinha mágica que sempre funciona. Então essa é a visão de quem oferece suborno, tá bom? Neia, eu vou anotar aqui, igual eu falei para Maria Suzete, e assim, ao término, só um minutinho, irmãos, ao término a gente ora pela saúde do Bruno. Amém, Neia? Acompanha aqui com a gente. Enquanto isso, deixa o Senhor ministrar ao seu coração, à sua família. Eu esqueci de falar no início, irmãos, aproveitem que a gente deu essa pausa, compartilhem a palavra do Senhor com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se vocês estiverem acompanhando no celular, tem um botão de compartilhar, escrever publicação, depois clica lá em publicar, compartilhar, se não me engano, e levem a palavra do Senhor a muitas pessoas, tá bom? Então vamos seguir. Aqui no 9 fala: quem perdoa a ofensa mostra amor, mas quem insiste nela separa amigos. Quem nunca viu, quem já não passou por isso, de ver pessoas que foram amigos, viviam uma vida ali de intimidade, muito próximas, e aí que por causa de alguma divergência mal resolvida, simplesmente se separaram a amizade, pararam de ter amizade, pararam de ter confidência, pararam de ter intimidade. Então, o convite que a Bíblia faz, e não é só aqui em Provérbios, mas a gente recebeu isso quando aceitou o Senhor Jesus, é um convite ao perdão eterno, né? Então, enquanto a gente estiver por aqui, nesse mundo terreno, que a gente perdoe. Lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, fala sobre o perdão 70 vezes 7, né? A gente já ouviu muitas vezes isso. Então, que realmente a gente venha viver uma vida com coração livre, que a gente decida perdoar, porque a gente ama, né? O Senhor Jesus nos deu um mandamento para que a gente ame ao próximo como a nós mesmos, e perdoar é um ato de amar, né? Porque se a gente não perdoa o nosso irmão, que amor que a gente está demonstrando pela vida daquela pessoa, né? E são coisas desse mundo, né? E elas precisam ficar aqui, precisam ser resolvidas aqui, precisam ser liberadas aqui. Então, quando nós estivermos com o Senhor, ou as pessoas partirem, ou nós partirmos, a gente não vai mais ter chance de receber, ou no caso é de dar esse perdão, né? Ou receber está em outro contexto, mas que a gente realmente venha viver uma vida livre das mágoas, das situações embaraçosas que permearam nossas vidas, que a gente viva e deixe as pessoas viverem, porque a falta de perdão que nós não damos, o perdão que nós não damos para alguém,
nos prende e prende aquela pessoa também a quem nós devíamos o perdão. Então, vamos viver livres disso, irmãos, em nome de Jesus. Versículo 10. Uma repreensão é mais eficaz para o prudente que 100 açoites para o tolo. Então, aquele que tem sabedoria ou aquele que busca sabedoria, quando é repreendido, na hora talvez ele possa ali não gostar muito, mas depois meditando, vai buscar no Senhor, vai orar, ele vai entender que aquela repreensão que chegou para ele, seja como foi, né, através do pastor, ou então através do irmão que estava ali do lado dele vendo a situação e foi movido pelo Senhor para trazer aquela repreensão naquele momento, ele vai meditar e ele vai entender que aquilo foi bom para ele, né? E aquilo vai trazer um arrependimento que vai gerar a mudança e aí ele vai tentar não praticar mais aquilo do qual ele foi repreendido. Agora, aquele que não tem sabedoria, ainda que ele seja espancado, para ele pouco faz, né? A Bíblia fala aqui, até coloquei para tentar falar de forma menos violenta, mas mesmo aquele que sofre violência física como corretivo sobre algum... E, irmãos, aqui eu não estou incentivando isso, tá? Mas é o que a Bíblia está dizendo. Então, ainda que aquele seja corrigido com uso de força física, para ele tanto faz. Porque ele não tem sabedoria, ele não entende que é pro bem dele, ele acha que é contra ele, e aí ele vai se rebelar e ele vai fazer de novo, porque ele não tem sabedoria. Então, cabe a mim, a você, a gente realmente promover a essas pessoas que têm tido dificuldade na repreensão, para que a gente seja luz na vida dessas pessoas e leve sabedoria da parte de Deus para a vida delas. Amém? Versículo 11. A pessoa má sempre procura razão para se rebelar. Por isso, será severamente castigada. De forma resumida, aquele que é mau sempre vai encontrar a confusão que ele está procurando. É o que a palavra de Deus diz para mim, gente. O mal sempre vai encontrar a confusão que ele está procurando. 12. É melhor deparar com uma ursa da qual roubaram os filhotes que confrontar um tolo em sua insensatez. Olha, irmãos, eu nunca vi... Só um minuto. Eu nunca vi um urso de perto nessa situação, só em zoológico, né? Mas esses dias eu vi um vídeo de um galo, um ganso, enfim, eu não sei, uma ave grande aí defendendo os filhotes de uma cobra. E eu vi a força com que aquela ave defendia os seus filhotes. Então, eu fico imaginando que deve ser uma ursa defendendo os seus filhotes. E a Bíblia fala que é melhor se deparar com essa ursa do que confrontar um tolo na sua insensatez, que é inútil, né? Então, a gente, vamos entender que nós temos sabedoria quando nós caminhamos na presença do Senhor, e sabedoria nós estamos falando aqui de vida em Cristo, né? É daquilo que o Senhor nos instrui. De que adianta a gente ficar debatendo assuntos polêmicos, controversos, com uma pessoa que não tem discernimento da palavra, ou até alguém, isso já aconteceu comigo, uma pessoa que era declarada ateu, e aí ele ficou me fustigando para debater pontos da Bíblia e tal, e faz alguns anos isso. E aí eu acabei entrando na pilha, né? Naturalmente, assim, a gente estava almoçando, e aí ele me provocou e eu mordi a isca, né? E aí eu fui. Ele perguntava aí alguma coisa, eu respondia, perguntava, respondia, perguntava. Teve uma hora que o Espírito Santo me falou, Rafael, o que você está fazendo? Né? E nessa época eu estava fazendo o curso de teologia, e aí o Espírito Santo gritou dentro de mim assim, não é para isso que você está aprendendo todas as coisas que eu estou te ensinando. Não foi para isso. Ele não vai entender. Ele não vai entender porque ele não quer entender. Ele
declaradamente, ele quer viver longe dos caminhos do Senhor. Então, você está perdendo seu tempo. E a, a ferocidade com que ele queria me debater, e ele debater a palavra, e encontrar alguma falha para poder acusar e apontar, era como o dessa ursa, né? Então ele queria pegar de alguma forma, achar alguma pegadinha para colocar a minha fé à prova. E é isso que o Satanás faz, né? Ele quer que a gente acredite que a gente pode livremente viver uma vida longe de Deus, que a gente não precisa de Deus para viver a nossa vida, que a gente consegue pelas nossas forças. Esse é o desejo do diabo, acreditar que a gente não precisa de Deus. Então é isso. É inútil a gente discutir com uma pessoa que não tem sabedoria. E quando isso acontece, mais pra frente a gente vai ver. Eu vou parar de falar aqui, senão eu vou dar spoiler. Quem paga o bem com o mal, sempre terá o mal em sua casa. Então, poxa, se tem alguém fazendo bem, uma pessoa fazendo mal, ela só vai colher o que ela plantar, né? E aquilo vai perdurar, vai se perpetuar na vida, na casa daquela pessoa, enquanto ela estiver agindo dessa forma. 14. É aqui que eu ia falar com relação ao versículo da ursa. O 14 conectado com o 12 aqui. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que rompa a discussão. Nós somos humanos, nós vivemos de relacionamento, de pessoas, indivíduos que são particulares, cada um pensa e vê as coisas de uma forma, e é natural que haja divergência. A palavra fala para que a gente pare a discussão antes que a gente pare a briga antes que a represa estoure, né? Basicamente é isso que ela está dizendo aqui. Então, eu vou citar um fato triste que acho que todo mundo lembra, de quando a barragem de Mariana, lá em Minas, ela estourou. Era uma represa e os danos que foram causados, né, no entorno, acho que ninguém conseguia medir. E é isso que acontece. Quando uma barreira, uma represa se rompe, não dá para medir o tamanho do estrago que ela vai fazer. Da mesma forma, a palavra do Senhor fala que é assim: começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Então, não dá para ter noção, dimensão do tamanho do estrago que essa represa estourada pode causar, nem não dá para medir, né, até onde vai chegar e nem os estragos que ela vai causar. E a palavra do Senhor fala para a gente cessar o quanto antes, para que não venha se romper essa barreira da represa. Amém? Acho que cada um de nós aqui já passou por um momento onde foi posto à prova em situações difíceis, né, de discussões, e que precisa ter esse limite, porque sabe que o estrago é muito grande. Amém? Que a gente venha atentar tudo aquilo que o Senhor está falando para nós nessa noite. Versículo 15. Absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. Não faz sentido, né? Absolver o culpado e condenar o inocente. A gente vê nos dias de hoje algumas coisas nesse sentido acontecendo, lá no passado acontecendo, e muitas vezes tem propina, tem suborno envolvido, né? Então, que a gente venha viver uma vida livre de suborno, de falcatruas. 16. De nada adianta pagar para instruir o tolo, pois ele não tem vontade de aprender. Aqui eu fiz uma anotação que foi muito. Eu queria ter lido isso para vocês antes de falar do versículo. Imaginem uma cena, né? Imagina uma pessoa
que é esse o tolo, né, como a Bíblia coloca aqui, vou usar o mesmo termo, o tolo. Imagina o tolo sentado no 25º andar do prédio, último andar do prédio, de frente com um ventilador, com a janela aberta e com uma mala de dinheiro na frente dessa janela. É assim que é um tolo quando tem uma oportunidade, né? Ele desperdiça porque ele não faz ideia do que fazer com o tamanho presente que ele está recebendo. Então, de nada adianta pagar para instruir o tolo, porque ele não tem vontade de aprender. Então, a gente precisa ter sabedoria, discernimento da parte do Senhor, nas relações que nós temos tido, para saber se as pessoas que estão próximas a nós, elas realmente têm necessidades e elas gostariam de sair daquela vida de necessidades, ou para elas está ótimo que alguém continue suprindo a vida delas de necessidade, porque ela não tem desejo de sair daquela vida. Então, por mais que se oferte, por mais que se dê na vida daquela pessoa, aquela situação nunca vai mudar porque ela mesma não quer sair daquela situação. 17. O amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Aqui não precisa falar muito, a gente fala bastante que há amigos mais chegados que irmãos. 18. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém ou aceitar ser fiador de um amigo. A Bíblia a Mensagem, ela fala assim, ó: é tolice ser irresponsável com a vida financeira. Acumular dívidas que não se pode pagar é muita loucura. Então, que a gente realmente venha ter sabedoria com aquilo que o Senhor tem dado nas nossas mãos, porque muitas vezes a gente se coloca em situação de dificuldade por falta de sabedoria. Ah, porque eu quero ter um tênis melhor, eu quero ter... já aconteceu isso comigo. Eu fiz isso em alguns momentos da minha vida. Graças a Deus eu fui liberto disso, de saber aprender a viver com o que eu tenho. E não no limite, né? Para que tenha uma gordurinha ali para alguma eventualidade. Preciso melhorar ainda muitas coisas, mas eu preciso ter o último tênis que foi lançado, eu preciso ter o último relógio, eu preciso ter o último celular, eu preciso gastar todas as minhas economias para pagar para assistir uma série porque todo mundo está falando. E aí depois a gente reclama, vai orar ao Senhor. Estava ouvindo uma outra ministração que fala um pouco da matéria que eu vou dar no mês que vem na IBCOM, sobre dons. E aí o pregador falava assim: a gente recorre a Deus no momento da dificuldade, mas esquece para que Ele conserte as coisas, porque a gente não tem mais saída, a gente não sabe mais o que fazer, mas antes, lá no início, a gente não consultou ao Senhor, né? Então, que a gente venha realmente ter sabedoria, discernimento para lidar com aquilo que o Senhor confia às nossas mãos, para que a gente venha ser bom mordomo daquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos confiou. Nossa família, nossos bens, o ministério, o serviço que a gente faz como corpo de Cristo, a gente venha ter sabedoria em todas essas coisas, para que a gente não venha desperdiçar aquilo que o Senhor nos confiou. Aqui estava falando de finanças especificamente, eu só ampliei um pouquinho aquilo que o Senhor colocou no meu coração aqui. Quem gosta de brigar, ama o pecado. Quem confia em muralhas, procura a própria ruína. Aqui, também lá na versão A Mensagem, ele fala que aquele que se ira com facilidade comete muitos pecados contra Deus, porque a ira está lá dentro da lista dos pecados, contra o seu próximo, porque aí a gente falou um pouco antes com relação ao perdão, então a gente peca contra o nosso próximo, contra a gente se ira facilmente, e a gente peca contra nós mesmos, né? Porque nós temos o fruto do Espírito, aqueles que estão no Senhor conseguem já manifestar o fruto do Espírito, que é a paciência, que é a mansidão, né?
Então, aquele que se ira facilmente comete pecados. E quem deixa a arrogância subir a cabeça convida para a sua própria vida a destruição. Então, aquela pessoa que vive de forma soberba ou orgulhosa faz um convite para a destruição para a sua própria vida. 20. Estou me alongando muito aqui, né? Aquele que o coração perverso não prospera, a língua mentirosa se mete em dificuldades. Aquele que está fazendo mal vai terminar sempre mal. Ele planta mal, ele vai colher mal. E aí eu coloquei uma observação aqui com relação à parte B do versículo que fala sobre a língua mentirosa, se mete em dificuldades. Muitas vezes nos relacionamentos existem traições, infelizmente, né? E muitas vezes essas traições são em busca de um benefício próprio, seja no relacionamento conjugal, seja no relacionamento de amizade. Quando há uma traição, a pessoa está sempre buscando tirar proveito, mas em benefício, em favor próprio, ou até às vezes por causa de uma vingança. E aí você fala assim, nossa, Rafael, mas a gente está aqui num culto, está falando de provérbios, e está falando de vingança, de traição. Irmãos, tá cheio de problema desse tipo dentro da igreja do Senhor. Isso acontece o tempo todo. E no mundo, né? No mundo as pessoas vivem isso de forma até mais legalizada, vamos dizer assim, né? Se você liga a televisão, eu assistia muito novela, até, nem lembro qual, acho que a última que eu assisti foi Salve Jorge. Mas toda a lembrança que eu tenho era de tudo que não prestava, né? De traições, de suborno, tudo que a gente está falando aqui. Então, o tempo todo, se a gente fica absorvendo que a televisão empurra para as nossas mentes, tudo que não presta, tudo que é contra o que a palavra de Deus diz. É normal dar um suborno aqui, dar uma ajudinha ali, né, de uma forma ilícita, ou então a traição, o fulano de tal tá saindo com a mulher tal, e isso é apoiado, ele é o galã, ou ao contrário, né, a mulher, e tem uma deturpação dos valores de forma absurda, porque aí a mulher que faz isso, aí são valores totalmente invertidos, né? Então a mulher que faz isso é uma mulher empoderada, ela é dona da vida dela, ela faz o que ela quer, tá totalmente fora da palavra. E aí eu volto ao que eu falei lá no início. Muitas vezes a gente está tão cauterizado com o pecado que é normal. É normal, a gente nem se escandaliza mais com esse tipo de coisa. É normal a gente assistir, achar que é normal. É normal a gente ver um amigo nosso fazendo isso. Até que daqui a pouco a gente está fazendo a mesma coisa. Porque já é normal. A gente ficou cauterizado com relação àquilo. Então, que a gente realmente fique longe desses exemplos, desses modelos que não agregam às nossas vidas. Onde que eu parei? No 20. 21. O filho tolo causa tristeza ao pai. Não há alegria para o pai de um rebelde. O pai só tem desgosto daquele filho que age sem sabedoria, né? Graças a Deus meu pai meu pai e minha mãe me deram uma boa educação. Eu julgo dessa forma. Eu cometi alguns erros na adolescência, acho que como todo jovem, mas eu sei que eu dei poucos desgostos pro meu pai. Poucos pro meu pai e pra minha mãe, né? Eu sei que eu dei poucos desgostos. E quando isso aconteceu e eu fui colocado para pensar, né, no que eu havia feito, nossa, foi muito ruim para mim saber que eu causei aquele tipo de coisa pro meu pai e pra minha mãe. Então, e aí eu tenho, aí eu estou falando de mim, né? Mas aí a gente conhece pessoas que são só desgosto. O pai às vezes vem falar com a gente e fala assim, eu não sei mais o que fazer com o meu filho. Eu não sei mais o que fazer com a minha filha. Mas são pessoas que vivem fora da sabedoria que o Senhor oferece. E aí é nosso papel enquanto crentes, né, enquanto crentes no Evangelho, crentes no Senhor, que nos salvou, que nos cobriu de misericórdia, é estender a mão para essas pessoas e continuar batalhando por elas.
orando, ensinando através da verdade e mostrando o caminho, ser luz na vida dessas pessoas para que elas encontrem o caminho, a verdade, a vida que a gente segue, que a gente ama servir, que a gente ama seguir. Então, antes de condenar, a gente precisa estender a mão. Amém, irmãos? Vamos seguir, que a gente já está acabando. Para que os filhos tolos deixem de dar desgosto aos pais, a gente pode ser luz na vida dessas pessoas. O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Eu ultimamente eu tenho reforçado algo que eu percebia e que poucas vezes eu falava para Morgana, que é minha esposa, para quem não conhece, quem está vendo a gente pela primeira vez, que ela, todos os dias, eu não tenho lembrança de ela ter acordado de mau humor, né, de ser uma pessoa amarga ali quando acorda. E aí eu perguntei se ela tinha lembrança disso de mim também. Ela disse que não. E aí, para nossa surpresa, para minha pelo menos, eu perguntei para minha filha e ela disse a mesma coisa. Isso é muito bom, né? E realmente a gente tenta viver a vida de uma forma alegre, né? Sem que os pesares da vida nos consumam. Então é muito gratificante. E a gente percebe, né, que a gente, diante de dificuldades e problemas que às vezes surgem para nós, a gente consegue levar de uma forma muito melhor. Mais sensata, sem se desesperar tanto e com um bom ânimo, digamos assim. Mas eu já tive em momentos em que eu me abati muito, né, que eu deixei uma tristeza me abater muito. E aí aqui o versículo fala que o espírito abatido consome as forças. Em outra versão, deixa eu ver se é aqui na NVI ou se na mensagem, 22. Aqui, é essa que eu queria. Aqui na NVI agora, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. E aí a marcação que eu fiz aqui é que quando a gente deixa a tristeza abalar as nossas vidas, ela não é superficial. E a gente permitir que a tristeza seja um estado constante na nossa vida, ela abala a nossa estrutura. Os ossos são a nossa estrutura, né, corpórea. Então, resseca os ossos. Um osso ressecado, ele quebra fácil. Então, que a gente viva livre de uma vida de tristezas, para que a gente coloque a tristeza que vem sobre as nossas vidas. Estou dizendo que a gente não deve sentir, é natural, né? A gente vai passar por isso, mas que a gente coloque aos pés do Senhor, porque Ele é capaz de nos libertar e nos livrar de todo tipo de angústia, de tristeza que venha sobre a nossa mente, venha sobre a nossa vida. Irmão, seja liberto em nome de Jesus de tudo aquilo que vem te impedindo, vem te parando, vem te impedindo de caminhar na direção do Senhor, daquilo que Deus propôs para a sua vida, onde Ele te chamou para estar. Ele não te chamou para estar triste, depressivo, amargurado. Esse não pode ser um estado definitivo na sua vida. Que você venha declarar vitória sobre a sua vida diante daquilo que a gente vem lendo na palavra. Em nome de Jesus, amém? O coração 22, 23. O perverso recebe suborno em segredo para desviar o rumo da justiça. Então, a gente já veio falando, outros versículos falando a respeito do suborno, para a gente viver longe do suborno. 24. O sensato mantém os olhos fixos na sabedoria, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. A gente falou disso no começo, sobre nós termos sabedoria, discernimento, gratidão a Deus sobre aquilo que Ele coloca diante de nós, a sabedoria que Ele deposita sobre as nossas vidas. O livro de Tiago diz para que se a gente pedir sabedoria ao Senhor, Ele dará liberalmente as nossas vidas. Então que a gente clame realmente para que essa sabedoria do Pai venha sobre as nossas vidas. Nós já temos o Espírito Santo para poder discernir
num momento que for preciso agir com sabedoria, a gente ter uma palavra do Senhor, uma atitude do Senhor de sabedoria. Onde eu parei? Paraná. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. E aí volta lá naquilo que eu falei no início sobre o pecado original, né? Então a gente muitas vezes está mais preocupado com aquilo que a gente pode ter, que a gente deseja, que a gente vê, um cheiro. Outro dia eu fui ver o preço de um perfume e, nossa, é um absurdo, né? E em outros tempos, aí a gente volta em alguns versículos, eu teria feito uma loucura financeira para ter aquele perfume. É insano, irmãos, é insano. Então, a gente viva de forma sábia. O filho tolo causa tristeza a seu pai, amargura àquela que o deu à luz. A gente falou também já a respeito do filho que só traz desgosto. Lá falava no outro versículo, no 21, falava só desgosto ao pai. Aqui ele complementa falando que dá desgosto ao pai e à mãe. É errado castigar os justos por serem bons e açoitar os líderes por serem honestos. O versículo 26 ele fala igualmente ao 15. Vou ler o 15 aqui, que a gente já discorreu sobre ele. O 15 fala assim: absolver o culpado e condenar o inocente são duas coisas detestáveis para o Senhor. 27. Quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras. Quem tem entendimento controla suas emoções. E aqui chegou o versículo que eu apontei para mim, né? Eu falo bastante, mas eu entendo que nesse sentido é mais para que haja esclarecimento, para que a gente elucide as coisas, e não uma questão de soberba, né? Então tem muitas vezes aconteceu muito isso comigo, né? Quando eu comecei a fazer. E aí não era nem por soberba, porque eu achava que era algo. Porque eu me achava, né? Por conhecer determinado assunto. Mas quando eu fiz o curso, eu chegava em casa tão empolgado, né? O curso de teologia no Rema. Eu chegava em casa tão empolgado com aquelas verdades bíblicas que eu estava aprendendo, que eu queria praticar na minha vida de toda maneira. E eu vinha aí, descarregava isso tudo na minha esposa e falava, e falava, e falava, e falava, e falava, e falava. Mas não era por arrogância, não era por soberba, mas era mais por empolgação. E muitas vezes, todo aquele conhecimento que chegou, eu não tive sabedoria no momento de conflito, de saber, por exemplo, simplesmente não falar, né? Isso aconteceu. E então a gente está sempre num processo de amadurecimento, de avanço diante do Senhor. E hoje, graças a Deus, a gente consegue, em alguns momentos, fazer isso. Mas é uma luta constante. A gente precisa realmente saber calar, né, no momento oportuno. E principalmente onde a gente não está no momento como agora, que a gente está aprendendo coisas, em discussões pequenas, assim, a gente querer falar mais para parecer que sabe mais de um determinado assunto. Aqui no último versículo ele fala que até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Então a gente vem ter sabedoria, né, nos relacionamentos que a gente vem tendo ao longo da vida, saber calar, saber a hora de falar. E quando a gente leu também no versículo, quando tiver um assunto controverso, polêmico, que a gente fuja da ursa, né? Da ursa que tem os seus filhotes, que a gente não venha entrar em discussões inúteis, né? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Amém, irmãos? Eu passei um pouquinho aqui do horário. Agradeço muito a companhia de cada um de vocês. É muito bom olhar aqui para. É muito bom falar da palavra do Senhor, né? Mas saber que ela está chegando em muitos lugares é melhor ainda, porque a gente entende que está cumprindo mesmo o propósito que Deus nos chamou. E nesse caso, para mim, é trazer a palavra do Senhor. E em nome de Jesus, que as nossas vidas sejam abençoadas pelo Pai, que essas palavras criem raízes nos nossos corações, que a gente tenha sabedoria, que a gente viva longe dos maus exemplos,
longe no sentido de que eles nos contaminem, mas não tão longe que a gente não venha alcançá-los para que eles deixem de praticar essas coisas, né? Então, que a gente fique longe dos exemplos, da influência dessas pessoas sobre as nossas vidas, amém? A irmã Neia e a irmã Maria, elas colocaram um pedido de oração aqui no começo da live. E aí eu queria junto com vocês orar. Se alguém mais de vocês tiver algo para colocar aqui, que a gente venha orar juntos, né, nesse momento, clamar ao Pai, para que Ele venha interceder sobre essas vidas. Eu vou dar um minutinho para vocês enquanto eu tomo água, para que se vocês tiverem mais alguma coisa, a gente orar aqui. Vamos lá, irmãos? Para a gente finalizar, então eu gostaria de orar junto com vocês. Nossa irmã Neuza quer agradecer. A Natália, filha da minha mãe, pela minha. Qual é o nome da sua mãe, Natália? Coloca aqui pra gente, por favor. Dona Neuza quer agradecer. Muito bom, né, Dona Neuza? A gente tem muito mais motivos para agradecer, realmente. Graças a Deus, Aline. Tá bom, Natália. Então, vamos lá, irmãos, juntos? Então, a gente vai orar aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite abençoada, Pai, que o Senhor colocou sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, Pai. Te rendemos graças, Senhor, como minha irmã Neuza aqui colocou, Pai, porque o Senhor é soberano, o Senhor é eterno, o Senhor é desde sempre, o Senhor sempre será, Pai. O Senhor não tem começo e não tem fim, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas em todo o tempo, Pai. Nós te louvamos por isso, Pai, e confiamos em Ti as nossas mazelas, as nossas angústias, as nossas dificuldades, os pecados que assolam as nossas vidas, Pai. Que o Senhor já conhece, Senhor, o nosso coração. Sonda, Senhor, os nossos corações, sonda os nossos caminhos, Pai, para que a gente enxergue, Senhor, somente a Sua luz, Pai, para que a gente viva uma vida livre de todo o mal que esse mundo tem a oferecer, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, pelo Teu socorro que é presente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Como foi colocado aqui, Senhor, pela minha irmã Maria Suzete, Pai. Que o Senhor venha, Pai, com a sua provisão sobre a Pereira, sobre a Luísa, Senhor, sobre a necessidade que eles têm, Pai, sobre a enfermidade que assola a vida dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a sua provisão, que a cura disponível no seu sangue, Pai, conquistado através da cruz, Senhor, recaia sobre a vida deles agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que o Senhor nos ensina, é o poder que o Senhor nos revestiu, Senhor, para no momento das dificuldades, das enfermidades, nós orarmos, Senhor, a Sua palavra, orarmos a Sua vontade e declarar vida, Senhor, a Sua vida, zoe sobre a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, igualmente eu te peço, Senhor, como a irmã Neia colocou aqui, pela vida, pela saúde do Bruno, Pai. Visita ele agora, Senhor, da planta dos pés à sua cabeça, Senhor, para que a sua cura, a sua manifestação, Senhor, de poder e glória venha sobre a vida dele nesse momento, Senhor, para que os médicos, Senhor, eu não sei qual é a situação de saúde dele, Senhor, mas que na intervenção médica que o Senhor pode preparar, Senhor, sobre a vida dele, tudo que está oculto venha a ser revelado, Senhor, e a sua palavra, Senhor, poderosa, é capaz de cumprir a cura na vida do Bruno, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, porque temos fé naquilo que é a verdade da sua palavra, Pai. E também, Senhor, pela vida da Natália e da sua mãe Aline, Senhor, que o Senhor venha cobri-la, Senhor. Venha apagar os rastros dela, Senhor, para que o inimigo não as encontre, Senhor.
Abraça-a, Senhor, embaixo das tuas asas, Senhor. Protege-a, Senhor, como o Senhor mesmo diz na sua palavra, Senhor. Em ti nós estamos seguros, o Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. Então nós declaramos, Senhor, porque cremos na verdade da sua palavra, da sua morte, da sua ressurreição, Senhor, e da sua vinda, Pai. E tudo aquilo que está selado, Senhor, com o Espírito que habita em nós, Pai, nós declaramos pela verdade que há na sua palavra e confiamos em ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que a vida de cada um de vocês possa ser de bênção, realmente de misericórdia da parte de Deus, que a gente viva uma vida plena e consciente de quem Deus é na nossa vida, que a gente busque com afinco a verdade do Senhor para as nossas vidas, em cada detalhezinho das nossas vidas. Eu esqueci de comentar na semana passada, eu achei que eu ia ministrar, e aí eu queria falar sobre o meu testemunho, né? Fez 8 anos agora, dia 3 de março, que o Senhor me libertou do vício do cigarro, né? E era algo. Muitas pessoas falam assim, mas cigarro é uma coisa comum. Irmãos, para mim não era, né? E foi muito difícil de parar. E o Senhor me incomodou na semana passada, se não me engano, para eu falar sobre isso. Eu não falei, nós tivemos uma situação próxima de nós, e aí o Senhor me incomodou. Tipo assim, era para você ter falado. Então eu vou falar hoje, porque o testemunho da nossa vida é para edificar a vida de outras pessoas e trazer cura, né? E muitas vezes algumas pessoas podem passar pelo mesmo problema que eu. E aí, nesses 3 de março de 2013, o Senhor falou comigo num culto, vou ser bem breve aqui, e a pastora Iris, ela ministrou algo nesse sentido. Permita que o Senhor seja Senhor na sua vida em cada cantinho. Em cada cantinho. Não queira ser dono da sua vida, falar assim, deixa aqui esse cantinho, essa caixinha aqui, onde tem algo que só eu e o Senhor sabemos. Senhor, eu não preciso de você aqui não. Deixa que eu cuido dessa parte. Irmãos, não façam isso. Não façam isso. Coloquem tudo, absolutamente tudo, nas mãos do Senhor, porque Ele tem a melhor solução. Os planos dele são mais altos e melhores do que os nossos. Ele sabe o que nós precisamos e Ele sabe todas as soluções para as nossas vidas. Quando eu fiz isso, quando eu depositei toda a minha dependência no Senhor, eu fui liberto do vício do cigarro. Eu fui liberto do vício do cigarro. Eu achei que eu ia ter o meu casamento destroçado, porque nesse momento eu mentia para minha esposa. Ela também foi ministrada no espírito para receber isso com mansidão, com paz. Ela ficou chateada, ela ficou magoada, mas o Senhor ministrou no coração dela também para que ela fosse o meu apoio naquele momento. Então, entreguem tudo com toda a verdade, com toda a sinceridade do coração que vocês têm nas mãos do Senhor e orem com perseverança, porque o Senhor vai atender a oração de vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, uma semana de muita paz na presença de Deus. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Vou dar uns minutinhos aqui para não cortar no meio do caminho, tá bom? Deus abençoe. Tchau, pessoal. Até a próxima.